Imagina que acordas amanhã e percebes que alguém foi à tua conta e tirou 3% do dinheiro que tu lá tinhas. Tu vais fazer a seguir certamente a ligar para o banco, ligar para a polícia, entrar em pânico, mas pelo menos fizeste alguma coisa em relação a isso. Agora imagina que isto acontece contigo todos os anos, em silêncio, sem ninguém te avisar e que já está a acontecer neste momento, sem tu estás a dar conta. Isto não é vírus, não é fraude, é o sistema a funcionar exatamente para o que foi desenhado. E Portugal é o segundo pior país da União Europeia em literacia financeira. E a maioria das pessoas nem sequer sabe como é que isto realmente funciona. Isto na realidade tem um nome e isto chama-se inflação. E Portugal foi um dos países da União Europeia mais afetados pela inflação nos últimos anos. As rendas de habitação dispararam em 2024, a maior subida em 30 anos, segundo o INE. O supermercado esse também ficou mais caro e 58% dos portugueses identificam a inflação e o custo de vida como a prioridade número 1 para o Parlamento Europeu. Este valor está acima da média europeia, que é de 41%. E enquanto isso acontece, o teu dinheiro está numa conta qualquer, num banco em Portugal, e está a render praticamente zero. E durante este vídeo eu vou-te mostrar uma solução que eu também utilizo para lutar contra a inflação, para não deixar que o meu dinheiro morra parado numa conta qualquer a apanhar pó. Primeiro de tudo, é importante perceber como é que o problema funciona, porque se tu não perceberes isso, não vais acreditar nos números e nas possibilidades que eu te vou mostrar. Vamos então começar com uma definição simples do que é a inflação. Também já fiz aqui um vídeo no canal sobre isso, portanto vai ficar aqui embaixo na descrição. Mas imagina que há 3 anos tu ias ao supermercado, normalmente, gastavas 100 euros no teu cabaz habitual para te alimentares durante um mês ou algum tempo, pronto. Hoje, esse mesmo cabaz que tu compravas com esses 100 euros custa mais e muito mais. Isto não é porque tu começaste a comprar mais coisas, mas porque simplesmente o dinheiro que tu tinhas no passado vale menos no futuro. Isto chama-se inflação, é uma erosão lenta e invisível do poder de compra que nós temos e do valor que o teu dinheiro tem ao longo do tempo. Isto é uma maneira simples de explicar a inflação, mas em Portugal vivemos anos difíceis nesse sentido. Vamos começar pela habitação. As rendas têm subido. Em 2024, os inquilinos pagaram em média mais 7% do que em 2023. A maior subida em 30 anos. Isto confirmado pelos dados do próprio INE. Em novos contratos, os preços subiram ainda mais, cerca de 9,3% no último trimestre de 2024. Em 2025, continuaram a subir acima da inflação geral. O supermercado continuou a ficar mais caro. O cabaz de alimentação básica aumentou significativamente nos últimos anos. A luz, o gás, as telecomunicações, tudo atualiza praticamente todos os anos. Enquanto tudo à tua volta está a subir, o dinheiro parado numa conta bancária em Portugal rende praticamente nada. Então, o que é que fazem os portugueses na sua grande maioria? Basicamente o que eles fazem é poupam, guardam dinheiro debaixo do colchão e acham que estão a ser extremamente responsáveis por fazer apenas isto. Eu percebo isso. Aliás, eu fiz isso durante muito tempo, mas a realidade é bastante mais cruel do que isso. O dinheiro que tu poupaste e que fica parado hoje vai perder o seu poder de compra amanhã. Se a inflação for de 3% num ano e o teu banco te paga 0,1% pelo dinheiro que está lá parado, estás então a perder 2,9%. Ou seja, todos os anos, automaticamente, sem fazeres absolutamente nada, o valor real que o teu dinheiro tinha deixou de o ter. E sendo que grande parte dos portugueses identificam então o custo de vida como a maior preocupação do país, não é coincidência e sentimos isto exatamente todos os dias. Agora quero-te apresentar um conceito que eu também já falei aqui no canal, mas é um conceito que mudou um bocado a minha forma de pensar em relação ao dinheiro. Isto chama-se o efeito bola de neve ou snowball. Imagina uma pequenina bola de neve que começa pequenina no topo de uma montanha e começa então a rebolar por ali abaixo. Quando ela começa a rebolar, não é? O início parece um pouco irrelevante o seu tamanho, é muito pequeno, não vale nada, mas com o tempo ela vai ganhando uma massa maior e até, para além de ganhar uma massa maior, mais velocidade. E passado um tempo, aquilo que era quase nada torna-se algo enorme. Nos investimentos este efeito tem um nome técnico, que é o chamado juros compostos. É quando tu ganhas juros e os juros que tu ganhas num determinado mês, por sua vez, vão gerar mais juros para o mês seguinte. Isto basicamente significa que o teu dinheiro que tu investiste gerou juros e esses juros vão gerar também juros. Começa então o dinheiro a trabalhar por ti em vez de tu trabalhares para o dinheiro. Vamos então falar aqui de um exemplo concreto, mostrar aqui os números, ok? Neste caso, este vídeo está a ser patrocinado pela Scramble, mas não é pelo facto deste vídeo estar a ser patrocinado que eu não vou dizer a verdade sobre as coisas. E há uma coisa muito interessante que a Scramble fez, que foi lançar 3 novas calculadoras que te vão ajudar a entender o teu perfil de investidor e também perceber o quanto tu podes ganhar ao longo do tempo com determinado valor de investimento, ok? Eu também falei nisto no último vídeo que fiz sobre a Scramble aqui no canal, o vídeo também vai estar aqui em baixo na descrição para vocês poderem ver. Eu falei mais a fundo sobre aqui as calculadoras, mas tens então nesta página então as calculadoras e estas calculadoras vão-te dizer, por exemplo, aqui quanto é que queres investir numa única rodada. Como funciona a Scramble? Funciona por rodadas. Tu vais todos os meses, durante um certo período da rodada, podes investir nessa rodada e depois
durante um período, dependendo também dos grupos, vais ter ali um período em que vais estar a receber então juros. Mas tu podes dizer aqui que queres começar então a rodada com 1000 euros, por exemplo. Atenção que o valor mínimo de investimento aqui na Scramble é de 10 euros, portanto é um valor bastante acessível. E tu podes ver que tu tens aqui dois grupos, e estes dois grupos têm percentagens diferentes, ou seja, estes são os retornos que tu tens em média para cada grupo. O grupo A é um grupo mais tranquilo, digamos assim, e o grupo B é o grupo mais arrojado, que já tem mais, é um valor, já tem mais risco. Portanto, é preciso ter isso também em consideração. Mas vamos então olhar aqui para o grupo A, okay? Que tem 13,6% e nós damos um início, vamos imaginar, de 1000 euros. Lembrando aqui também que o prazo de investimento são de 6 meses. Podemos então ver aqui o retorno, o valor total devolvido vai ser de 1093,39, ou seja, tens um total de juros ganhos de 38,39 e então aqui de 9,9 anual e isto tem aqui o bónus ativo, mas podemos ativar o bónus porque a partir de 100 euros tu recebes então aqui 5 euros, portanto até tem aqui a dizer, ou seja, 5 euros extra por cada 100 euros investidos no grupo A, portanto tens aqui um incentivo inicial para também começares a investir aqui na Scramble. E como tu podes ver, só com este cálculo, tu podes perceber que tu tens então um retorno total de juros de 38,39 neste investimento, ok? E mais os 5 euros estão aqui adicionados, total de bónus então seria de 55, não te esquecendo que são acumulados por 100. Se nós pusermos aqui, por exemplo, 100 euros, podemos ver então que temos aqui um total acumulado de bónus de 10 euros e temos então aqui o total de juros ganhos e o total valor devolvido, ok? Tu podes fazer então estes cálculos e ver mais ou menos quanto é que tu podes ganhar por rodada consoante os grupos que tu tens aqui, e depois se vieres cá mais abaixo tens aqui também o cronograma de ganhos e o cronograma de reembolso, ok? Se tu investires agora em março, portanto em abril, a 5 de abril vais receber então 5,88 até chegar então ao 5 de setembro e vais receber então este valor, e depois tens aqui também todo o cronograma então de pagamentos, ok? E cá em baixo tens também uma comparação entre os retornos anuais típicos com outros tipos de investimento, como um depósito bancário, ações globais e a própria Scramble, ok? Também muito importante ter isto em consideração, até que era um bocado aquilo que eu também estava a falar há pouco. E depois temos aqui mais duas calculadoras de ganhos potenciais. Temos a calculadora que simula crescimento a longo prazo. Nós podemos chegar aqui e dizer que temos então um investimento inicial, vamos pôr 100 euros, queremos investir todos os meses mais, vamos pôr 20 euros e temos aqui então um prazo de, vamos pôr 5 anos, eu gosto muito dos 5 anos, e temos um cálculo total de quanto é que a gente no longo prazo iria receber nesses 5 anos, fazendo então um investimento inicial de 100 e um aporte mensal de 20, iríamos ter então todas estas contribuições que nós temos aqui, ok? Portanto, também podes usar esta aqui. É claro que se nós mudarmos para o grupo B, o valor será evidentemente maior. E depois também temos aqui então um crescimento projetado nos 5 anos. Podemos ainda ter mais uma calculadora, mais um cálculo, que é então um investimento para alcançar o seu objetivo. Imagina que o teu objetivo, tens um objetivo de 50 mil euros, vamos por aqui um objetivo mais baixo, e tens um prazo de, vamos imaginar, vamos por aqui 8 anos. Ele vai te dizer aqui qual é que é o investimento mensal que tu tens que fazer no grupo A, neste caso, que é o grupo A que nós temos aqui selecionado, para então atingires o teu objetivo de 50 mil euros em 8 anos, seria então mensalmente um aporte de 171,24, ok? É lógico que se aumentar, se formos aqui para o grupo B, seria então de 53,62 e depois temos então aqui o restante da calculadora, o crescimento projetado e tudo mais. Portanto, também já falei nisto no outro vídeo, vou deixar aqui o vídeo em baixo na descrição. Portanto, tens aqui três ferramentas que são muito importantes para tu analisares o teu crescimento enquanto investidor aqui na Scramble no longo prazo. E aqui com estas calculadoras podes também olhar para a questão da inflação, ou seja, a inflação a 3%, vais ter uma rentabilidade de 13%, se tirares os 3% vais ter então 10% de rentabilidade sobre o valor que estás a investir na Scramble. E é importante também dizer uma coisa, a Scramble é uma plataforma que eu também uso, que eu também tenho investido aqui, eu também falei nisso no último vídeo, mas que neste momento não tenho colocado tantos aportes aqui porque o meu limite para este tipo de plataforma já foi atingido, então rebalanceando a carteira, vou então voltar a poder ter mais dinheiro investido aqui na Scramble. E a Scramble, eu gosto da ideia da Scramble porque tu podes ajudar então empresas europeias, pequenas empresas europeias, com produtos, alguns deles até diferentes, que já estão no mercado, ok? São produtos que já existem, são empresas que já existem e que estão a precisar de financiamento, e esse financiamento então pode vir neste formato. Portanto, estamos também a ajudar empresas europeias aqui com a Scramble. Lembrando sempre que isto não é uma recomendação de investimentos, isto é só a minha experiência para ti,
como eu tenho trabalhado o meu dinheiro ao longo dos últimos anos. Numa das plataformas é a Scramble e eu gosto muito desta plataforma, também pela questão do estético do próprio dashboard, que eu também já te vou mostrar, e mostrar também os resultados que eu estou a ter até agora com os 2 investimentos que eu fiz aqui na Scramble. Olhando aqui então para o meu dashboard, tu podes ver então que temos uma rodada ativa neste momento, 1 a 16 de março. Tu podes juntar-te através do link que está aqui em baixo na descrição. Podes juntar-te então à Scramble, inscrever-te na Scramble e fazeres o teu primeiro investimento na rodada que está ativa agora em março. Portanto, de 1 a 16 de março, lembrando que então podes aproveitar esta oportunidade e tens também, por cada 100 euros, 5 euros de bónus para poderes investir no grupo A. Portanto, é uma coisa também muito interessante para iniciares o teu investimento. E nós podemos então olhar, por exemplo, aqui para uma histórico de investimentos. Eu tenho um valor muito baixo investido aqui na Scramble, porque foi das últimas que eu tenho investido, então o valor que eu tenho colocado aqui é muito baixo em relação a outras plataformas, mas neste momento eu tenho um investimento de 39,44 no grupo A, que é o grupo que tem o valor mais baixo, e temos então aqui um total de ganhos de 12,08 até o momento, né? 41,88 taxa anual, e eu estou a ajudar 45 marcas. Depois posso ver aqui todas as marcas e quanto é que foi investido em cada uma das marcas com o valor que eu coloquei, ok? Portanto, eu neste momento até tenho aqui 21 euros disponíveis. Se eu quisesse agora juntar-me aqui, bastará vir aqui a juntar-me e poderia então escolher aqui qual é que era o valor que eu queria então colocar. Por exemplo, no grupo A, eu podia chegar aqui e meter 21 euros, depois avançar para então fazer o meu investimento, ok? Vou colocar então aqui os meus 20 euros a trabalhar por mim, para não estarem aqui parados. Lá está, estamos a falar em não deixar dinheiro parado, mas uma coisa também muito interessante que eu queria mostrar-vos aqui é o investimento por país. Então, o Portugal está claramente à frente de todos os países da União Europeia aqui dentro da Scramble. Mas então, o que é a Scramble de uma forma muito rápida? A Scramble então é uma plataforma europeia que foi fundada em 2020 na Estónia, que conecta então os investidores como tu e eu a marcas de bens de consumo, que são empresas que estão também dentro do Reino Unido e da Europa, etc. Que coisas normais como alimentação biológica, por exemplo, a saúde e beleza, lifestyle. Portanto, tens aqui várias marcas de vários nichos que então tu podes investir e ajudar então a crescer dentro deste mercado. Isto basicamente, em vez de comprar as ações de empresas na bolsa, que no fundo normalmente até é mais complicado e imprevisível, emprestas então dinheiro a estas marcas por 6 meses, vais receber então os tais juros ao longo desse tempo e depois podes então usar esses juros para reinvestir com mais força com os teus aportes. E como tu viste aqui, normalmente entre o dia 1 e o dia 16, a Scramble então apresenta um novo lote de marcas que podes então investir, e este investimento é automaticamente distribuído, como tu pudeste também ver ali como eu te mostrei. Isto significa que não dependes de uma única empresa, há uma grande diversificação por todas as empresas do lote. Mas uma coisa muito interessante aqui para quem quer iniciar é que a Scramble tem então um programa de bónus muito simples. Isto é muito atrativo para quem realmente quer dar os primeiros passos nos investimentos ou quer mais uma plataforma para diversificar. Portanto, já sabes, por cada 100 euros vais então receber 5 euros de bónus, ou seja, vais ter um retorno extra de 5% logo no início sobre aquele dinheirinho que estás a receber a mais. E em cima dos 12,4% do grupo A, ok? Portanto, isto é aplicável ao grupo A. Para quem começa com um pouco, então, isto pode fazer realmente a diferença, porque investir 10 euros certamente tu consegues disponibilizar esse valor para começar a investir, então também ajudando marcas europeias a crescer e a aparecer e a ganharem tração para começar então a crescer dentro deste nosso mercado europeu. O registro passa então por um processo normal dentro destas plataformas. Podes então também fazer login através do teu e-mail ou através do Google diretamente. Eu gosto muito deste tipo de login, que é mais rápido, é mais flexível. Vais ter que verificar a tua identidade, isto porque é então uma exigência também em termos de KYC, portanto é obrigatório em qualquer plataforma séria e que funciona de forma transparente, e depois podes depositar os teus valores a partir do Google Pay, Apple Pay, Revolut, etc. Depois é esperar e no mês seguinte então já podes começar a receber as tuas contribuições que fizeste neste mês de março. Quanto à segurança, que também é algo muito importante e devemos ter em consideração sempre quando investimos em qualquer tipo de plataforma, é que o investimento então é distribuído para várias empresas, diversificação, uma coisa que vai então reduzir o risco de aqui no investimento que vais fazer dentro da Scramble, muito importante, não o retira, mas diminui. E o segundo é que os cofundadores das marcas garantem pessoalmente pelo menos 20% do valor em caso de incumprimento. O terceiro, e é um detalhe bastante importante e que sugere aqui também alguma transparência por parte da própria Scramble, é que a própria Scramble investe do seu próprio dinheiro em cada rodada, até 20% do total do valor
que vai ser então para a rodada. Quando alguém põe o próprio dinheiro em jogo, então eu acho que é a forma mais transparente de perceber que eles também estão ali com o skin in the game. Se houver uma falha, eles também vão perder, portanto eles também não o querem. Portanto também há aqui esta transparência, de certa forma esta segurança também que nós temos de saber que a plataforma ela própria está a investir. E desde que a plataforma existe, desde 2020, portanto já lá vão 6 anos, 100% dos pagamentos foram feitos, não houve atrasos nem falhas. É claro que isto nunca é uma garantia que nunca nada possa correr mal, estamos a falar de investimentos, portanto é o que é, mas é o tipo de transparência e estrutura que vai dar confiança aos investidores para iniciar então os seus investimentos na plataforma. E por já sabes, se quiseres então experimentar, começar a investir, nem que seja com 10 euros aqui na Scramble, tens o link aqui em baixo na descrição e tens aqui também o QR Code a aparecer. Podes então aproveitar 100 euros também, se tiveres a disponibilidade de investir 100 euros, ganhas então 5 de bónus e então isto significa que vais ter um retorno ainda maior mais à frente. Aquilo que eu faço sempre em qualquer plataforma é começar com um valor que é confortável. Aliás, eu quando comecei a investir com 50 euros. Era o valor que eu estava confortável, foi o valor que eu investi. Eu sabia que aquele dinheiro também, se eu o perdesse, não era nada por aí além, e hoje eu tenho um património muito maior, porque de 50 em 50, de 100 em 100, 200 em 200, a coisa vai-se fazendo, e depois o efeito bola de neve, juros compostos, ajuda e agrega ainda mais valor à tua carteira, portanto, vai crescendo exponencialmente sem tu quase fazeres nada, ok? Depois de tu então registraste aqui na plataforma da Scramble, observa, vê como é que funciona, e vais então aumentando o capital dentro da plataforma à medida também sentes já mais segurança e mais confiança a trabalhar com a plataforma, e vais vendo os resultados também a aparecer, claro. Lembra-te sempre uma coisa: ficar rico do dia para a noite não funciona. Uma promessa de ficares rico do dia para a noite vem com um catch e não queiras saber qual é que é o catch, ok? Portanto, cria o hábito de investimento, começa a investir de forma disciplinada, 10 euros por mês, 20 euros, vais aumentando para 50, 100, à medida que consegues e que isso é confortável para ti. Mas acredita que isto faz realmente diferença no longo prazo na tua vida. Lembra-te sempre de uma coisa: a inflação existe, ela é real, ela está em todo lado, não só em Portugal, não se ataca só a ti, ataca toda a gente. E o dinheiro parado vale cada vez menos todos os anos. Este efeito bola de neve, os juros compostos, é uma ferramenta extremamente poderosa então para combater ao longo do tempo então a inflação ou a desvalorização do teu dinheiro. A Scramble é uma plataforma que eu uso pessoalmente para pôr então este princípio em prática. Quero usá-la cada vez mais, quero ter tempo agora para, neste início de ano, começar então a rever como é que está a minha carteira. Nós estamos agora num período de guerra e tudo mais, portanto é um bom período então para analisar como é que os investimentos podem estar dentro da minha carteira, e muito eventualmente eu vou então migrar grande parte da minha carteira também, se calhar, para a Scramble, para então agregar este valor, talvez um pouco mais deste lado de investimento em crowdlending, para dar mais sustentabilidade também às empresas e à minha carteira, de dar um valor mais fixo. Este vídeo, como eu te disse, é patrocinado por eles, mas como tu viste, eu uso a plataforma na mesma, não é por aí, o dinheiro continua a cair, eu continuo a vir cá, a ver quais é que são as empresas. Eu já consumi um produto de uma empresa que vi aqui, portanto também é uma coisa fixe. Tu às vezes podes encontrar aqui empresas que têm produtos porreiros que tu podes comprar, também é outra forma de os ajudar. O que eu estou a dizer aqui não é para tu investir tudo o que tu tens, não faças isso. Fundo de emergência é também muito importante. Estou a dizer então para tu não deixares o teu dinheiro parado, a desvalorizar e a morrer quieto numa conta que não te dá praticamente nada, ok? Começa com pouco, mas começa. 10 euros é um jantar fora. Experimenta, vê como é que funciona. Link aqui em baixo na descrição, QR Code aqui a aparecer em cima, e já sabes. Subscreve o canal, dá o teu gosto e vemos no próximo vídeo, ok? Fui.